Você está a fim de assistir um filme que vai fazer os seus olhos suarem? Então senta aí, abraça quem estiver do seu lado, se não tiver ninguém, pega o seu travesseiro e vamos lá. O filme começa em uma casa de repouso moderna onde um idoso chamado Duke lê uma história romântica de seu caderno para uma colega paciente. A história que ele conta se passa em 6 de junho de 1940 em um carnaval na ilha de Seabrook, na Carolina do Sul, onde um pobre madeireiro, o Noah, está saindo com seu amigo. Naquela época, Noah se sente atraído por uma garota de 17 anos chamada Ellie Hamilton, que está passando o verão na cidade com os pais dela. Ele descobre por seu amigo que Ellie é uma filha de um homem muito rico. Mesmo cercada de seus amigos, Noah não se intimida e imediatamente se aproxima dela e pergunta se a garota quer sair com ele. A confusa Ellie não parece se interessar por ele e decide ir embora com seus amigos. Noah, que está totalmente apaixonado pela menina, procura outras maneiras de chamar sua atenção. Então, enquanto Ellie e seus amigos estão aproveitando um passeio na roda gigante, Noah pula em cima dos dois e se apresenta calmamente a ela. Ele também pergunta pela segunda vez se ela quer sair com ele, ameaçando que pulará de cima da roda gigante caso ela recuse novamente o pedido. Portanto, ela é completamente forçada a dizer que sim porque está com medo dele pular. Na manhã seguinte, Noah persegue a garota e novamente a convida para um encontro, conforme ela havia prometido. No começo, ele fica arrasado ao saber que Ellie mudou de ideia, mas o nosso guerreiro não vai desistir tão facilmente. Então, ele diz que fará o que a garota quiser para eles saírem. Mesmo assim, ela ainda não quer nada com ele. Naquela noite, seu amigo Finn e sua namorada, Sarah, marcaram um encontro para Noah e Ellie em um cinema. Nesse momento, os dois estão constantemente dando aquela flertadinha básica, né? Vocês sabem. Beijo, mas não beijo, essas coisas. Depois de assistirem ao filme, Noah leva Ellie para passear ao invés de ir para casa com os amigos. Durante o passeio, ela conta a Noah o que faz todos os dias e é revelado que seus pais controlam a sua vida basicamente o tempo todo. Ele diz a Ellie para fazer algo diferente para variar e isso mudará a sua vida. Então ele se deita no chão no meio da estrada, explicando para ela que seu pai e ele próprio costumavam fazer isso. No início, Ellie se recusa por ser perigoso, mas como as ruas estão vazias e desafiada por Noah, ela também se deita. Alguns momentos depois, um carro chega do nada, mas felizmente eles conseguem fugir antes que o carro os acerte. Em um misto de sentimentos, Ellie começa a gargalhar. Logo após isso, eles começam a dançar e curtir um momento de love. Isso mexe com Ellie, pois ela nunca havia sentido liberdade em sua vida antes. Desde então, eles se apaixonam e passam a maior parte do tempo juntos, começando seu romance de verão. Uma noite, Ellie vai até a casa de Noah e conhece o seu pai, Frank Calhoun, que a recebe calorosamente. Ela traz uma pintura feita por ela para eles. E eventualmente o pai de Noah conta que ele costumava gaguejar quando era criança. Então seu pai fez com que ele lesse um pouco de poesia em voz alta para parar de gaguejar. Por que todo pai conta a história de quando a gente era criança, quando a gente leva a namorada pela primeira vez em casa, hein? Depois disso, eles jantam juntos e conversam muito. No dia a dia, os dois são muito carinhosos e nada pode separá-los. Na verdade, Ellie está cada vez mais próxima da família de Noah e de seus amigos. Eles também costumam ter encontros duplos com Finn e Sarah. Algum tempo depois, Noah é convidado pelos pais de Ellie, John e Anne, para um almoço. Durante a refeição, Noah conta sobre seu trabalho atual como madeireiro com um salário de 40 centavos por hora. Ouvindo isso, a mesa entra em total silêncio, indicando que a família dela não está nem um pouco contente com essa informação. E então, sua mãe diz que Ellie está voltando para Nova York depois das férias de verão, o que deixa Noah muito triste.
Naquela noite, Noah leva Ellie para uma casa abandonada de Windsor e diz a ela que pretende comprá-la e restaurá-la completamente para eles. Enquanto eles tentam chegar nos finalmente pela primeira vez, Ellie está nervosa e divaga sobre não estar pronta para isso. Logo após, são repentinamente interrompidos pelo seu amigo Finn com a notícia de que os pais de Ellie estão com a polícia atrás dela, porque já é tarde da noite. E por isso, os dois correm de volta para a casa de Ellie, o mais rápido que podem. Seus pais, especialmente sua mãe Anne, deixam claro que não aprovam seu relacionamento com um homem pobre como Noah e a proíbem de vê-lo. Ouvindo os insultos da mãe de Ellie, Noah decide sair de casa, mas Ellie imediatamente o persegue e uma discussão começa entre eles, e Ellie termina com Noah, se arrependendo quase que imediatamente. Voltando ao presente, essa breve cena mostra Duke e a senhora do início, que diz que Ellie deve ter ficado arrasada e Noah deveria ficar com ela independentemente da aprovação dos seus pais ou não. Voltando à história, na manhã seguinte, Ellie descobre por sua mãe que eles estão voltando para casa em Charleston naquele dia, uma semana antes do planejado. Embora a garota não queira ir, sua mãe a força a ir com eles. A garota ainda tenta encontrar Noah no trabalho uma última vez, mas ela falha porque Noah saiu para uma entrega. E então, a garota pede a Finn para dizer a seu amigo que ela o ama muito. Quando Noah retorna, Finn o informa sobre a mensagem de Ellie. Isso faz com que Noah corra imediatamente para a casa dela, mas infelizmente já encontra o portão trancado. Noah escreve uma carta por dia para Ellie durante um ano, mas a mãe da garota as intercepta, impedindo que a amada de Noah receba as cartas. Depois de 365 cartas, Noah para de escrever, pois decide colocar tudo para trás, já que não obteve nenhuma resposta. Então, Noah e Finn continuam suas vidas em Atlanta, até se alistarem para lutar na Segunda Guerra Mundial, onde infelizmente Finn é morto em batalha. Enquanto isso, Ellie se oferece como enfermeira voluntária em um hospital para soldados feridos, onde conhece o capitão Lon Hammond Jr., que a chama para um encontro. Ele é muito rico e trabalha como advogado, e em pouco tempo os dois se apaixonam e depois de alguns anos o capitão a pede em casamento, para a alegria dos pais de Ellie. Por outro lado, Noah volta da guerra e descobre que seu pai vendeu a casa para que Noah possa comprar e restaurar a plantação de Windsor como prometeu a Ellie. Noah então se convence de restaurar a casa. Ellie voltará para ele mais cedo ou mais tarde. Quando Noah viaja para Charleston para obter a aprovação de seu plano de construção, ele acidentalmente vê sua amada andando na beira da estrada. Infelizmente, ele fica muito chocado ao ver Ellie beijando outro homem. Embora machucado, ele ainda restaura a casa de seus sonhos com a mesma esperança de que ela possa voltar para ele um dia. De volta ao presente, podemos ver rapidamente que a enfermeira pede a Duke e a senhora para almoçarem antes de continuar a história. E nessa cena, Frank morre, deixando Noah sozinho com a casa. Em cerca de 10 dias depois, ele coloca a casa à venda. Muitas pessoas querem comprá-la e até lhe oferecem mais dinheiro do que ele quer, mas ele sempre encontra um motivo para não vendê-la. Um dia, enquanto ela está sendo preparada para seu vestido de noiva, vê uma história em um jornal sobre a casa que Noah completou, fazendo com que ela até desmaiasse. Aparentemente, ela está sobrecarregada com tantas lembranças e sentimentos não resolvidos por Noah. E então, ela pede a Lon permissão para fazer uma viagem e resolver umas questões antes do casamento. Ela então retorna para Seabrook para encontrar Noah morando na casa de seus sonhos. No entanto, a história tem que ser interrompida novamente porque o médico tem que verificar a saúde de Duke. Do outro lado, a senhora sente como se já tivesse ouvido essa história antes. Acontece que Duke teve 2 ataques cardíacos nos últimos 18 meses. Enquanto é examinado, o médico diz a ele que suas tentativas de recuperar as memórias da velha
serão em vão, pois a demência dela é incurável. Mas Duke ainda acredita que pode recuperar as memórias dela enquanto continua a história. De volta à história, Ellie quer que Noah seja seu amigo depois de explicar tudo sobre seu noivado com Lon. Com sua coragem, Noah convida Ellie para jantarem juntos enquanto relembram aquele passado na casa. Ela também se pergunta se eles realmente se amavam no passado. Quando Ellie quer ir embora, Noah pede para que ela volte no dia seguinte porque quer mostrar um lugar especial a ela. De volta ao presente, nessa cena, os filhos e netos de Duke vêm vê-lo na casa de repouso e conhecem sua colega. Quando ela vai embora, seus filhos querem que Duke volte para casa e viva com eles por causa de suas tentativas fúteis de recuperar as memórias da idosa. Eles também prometem se revezar para visitá-la. Neste momento, é revelado que a senhora é na verdade a esposa de Duke. No final, ele ainda quer ficar com sua esposa e acredita que um milagre irá acontecer. Mais tarde, Ellie fica no único hotel em Seabrook. Por outro lado, Lon está muito preocupado com sua condição e ela diz que o ama muito e que ligará para ele no dia seguinte. Conforme prometido, Ellie vai para a casa de Noah na manhã seguinte. Os dois reacendem e consumam seu amor. Noah a leva ao redor do lago em seu barco no meio de muitos gansos enquanto Ellie os alimenta. No meio do lago, uma tempestade surge em seu caminho e por conta disso, Ellie sente a liberdade em sua vida novamente depois de muito tempo. Mesmo assim, ela não consegue controlar seu temperamento e pergunta a Noah por que ele não enviou nenhuma carta para ela. Logo em seguida, ela descobre por Noah que ele enviou 365 cartas. Noah diz que o mais importante é que o relacionamento deles ainda não acabou. Eles logo voltam para casa e se amam apaixonadamente. Na manhã seguinte, Noah sai para comprar as coisas do café e surpreende Ellie com uma tela e seu kit de pintura. Ela não fazia isso há muito tempo, então ela pinta livremente na varanda da casa. Tempos depois, Anne de repente aparece na porta de Noah para avisar a todos que seu noivo a seguiu até Seabrook. Ellie também aproveita a oportunidade para confrontar sua mãe sobre as cartas que ela esconde há anos. Então, Anne pede desculpas e pede a Ellie para ir a algum lugar. Ela queria revelar que, assim como sua filha, ela amou um jovem de classe baixa e ainda pensa nele até hoje. Quando elas voltam para a casa de Noah, ele já está em casa. E então, Anne finalmente dá a Ellie todas as cartas que Noah escreveu, esperando que ela fizesse a escolha certa. Ellie explica a Noah que ela tem que ir agora, já que seu noivo chegou a Seabrook. Sabendo disso, Noah está muito bravo com sua amada e pensa que ela vai se casar com Lon porque ele é um homem muito rico, diferente dele. Depois de uma discussão calorosa com Noah, Ellie faz a difícil escolha de dirigir de volta para o hotel. Com sua confusão, ela quase bate o carro no meio da estrada. Então ela decide ler uma das cartas de Noah. Ellie fica muito emocionada e começa a chorar ao ler a carta. A cena volta para o Duke e sua esposa. Por algum motivo, a idosa fica muito triste ao ouvir a história. O Duque então a convida para um jantar à luz de velas que as enfermeiras prepararam. A senhora fica cada vez mais curiosa para saber qual homem Ellie vai escolher. Lá no hotel, Ellie conversa com Lon e confessa sua infidelidade para ele. Lon fica muito confuso com a situação e não sabe o que fazer. Apesar de tudo, ele ainda diz que a ama e a quer de volta, mas não irá forçá-la a se casar com ele. Portanto, Ellie decide voltar para Noah no final. No final da história, Duke explica para sua esposa que Noah e todos vivem felizes para sempre. Por causa disso, a senhorinha começa a lembrar que o casal da história era eles mesmos. O Duke é o Noah e a senhorinha é Ellie. É finalmente revelado que Noah disfarçou deliberadamente o seu nome para que as memórias de Ellie possam retornar naturalmente. Eles se abraçam e se amam.
Ellie então pergunta quanto tempo vai demorar até que ela se esqueça novamente, e Noah diz que da última vez não demorou mais de 5 minutos. Então, eles começam a dançar sua música favorita por algum tempo. Quando Ellie pergunta a Noah sobre seus filhos, de repente ela tem uma recaída e começa a ter uma crise de pânico. Com isso, o médico e a equipe têm que colocá-la sob sedação para acalmá-la, o que faz Noah se sentir arrasado. Depois que Noah olha as fotos de suas memórias, é descoberto que durante os estágios iniciais de sua doença, Ellie escreveu um diário detalhando seu romance e vida juntos, para que Noah pudesse ler para ela e ajudá-la a se lembrar. No dia seguinte, de repente Noah teve um ataque cardíaco e foi imediatamente hospitalizado. Por outro lado, Annie foi enviada para uma enfermaria de demência no mesmo hospital, enquanto sentia algo vazio dentro de seu coração. Enquanto se recuperava naquela noite, Noah está ansioso para ver sua esposa. Embora ele não tenha permissão para entrar, no início ele eventualmente visita o quarto de Ellie e dessa vez ela se lembra dele. Enquanto conversam, Ellie confessa a Noah que teve medo de ele não voltar para ela. Noah diz que seu amor sempre fará com que ele retorne para ela. Eles acabam se beijando e de mãos dadas adormecem juntos. O filme termina com a cena da manhã seguinte de uma enfermeira encontrando os dois mortos ainda de mãos dadas. É isso aí, pessoal. Se você gostou, não se esquece de se inscrever, curte, comenta e compartilha e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Até o próximo!